Salve pessoal, beleza? Vamos resolver a questãozinha de número 52 sobre Carolina Maria de Jesus e o quarto de despejo? Bora lá? Então olha só, considere o seguinte texto. Então a prova da UFPR não trouxe textos densos, como já aconteceu em outras edições. Nós já tivemos provas com um volume maior de texto para se interpretar na prova, e aqui, né, os fragmentos foram curtinhos ali, contidos já dentro das próprias alternativas em questões anteriores, como a questão de morte e vida e a questão de últimos cantos, não é? Mas então aqui a gente tem um pequeno fragmento do livro Quarto de Despejo para orientar a resolução da questão. Às vezes mudam algumas famílias para a favela com crianças. No início são educadas, amáveis, dias depois usam calão, são soezes e repugnantes. Tá? Então usam calão, usam, né, palavras de baixo calão, são soezes, são vis, né? São repugnantes. São diamantes que transformam em chumbo, transformam-se em objetos que estavam na sala de visita e foram para o quarto de despejo. Tá? Aqui você sabe, você conhece a metáfora que está contida no título. O quarto de despejo é um ambiente de marginalidade. Quer dizer, é como se essas pessoas tivessem sido jogadas pela sociedade, né, para aquele quartinho de despejo, ou seja, o lugar onde você joga tudo que não presta. E olha que a Carolina tinha uma autoestima elevada, né? Era uma mulher que adotava essa atitude autoafirmativa, mas ao mesmo tempo ela sabe que a sociedade impõe a ela essa condição de marginalidade. Né? Trata ela como se ela não prestasse, ou trata todos os favelados como se fossem cidadãos de segunda classe. Né? Então aqui, ir para a favela, né, é algo que acaba afetando diretamente a formação do caráter das crianças. Como ela está denunciando aqui, algumas famílias mudam para a favela com as crianças no início são educadas e amáveis, depois usam calão, são soezes e repugnantes. Tem essa questão até da influência do meio, né, que vai acabar transformando diamantes em chumbo, segundo a metáfora da escritora. Muito interessante porque ela faz sempre um jogo de metáforas, né, numa linguagem bem literária mesmo, apesar dos deslizes gramaticais que ela comete. Bom, galera, então olha só. Item 1. Carolina acredita que a vida na favela é perniciosa tanto para a formação das crianças, porém, como ali não chegam informações relevantes sobre a vida pública, ela é incapaz de emitir opiniões políticas ou de se revoltar. Galera, isso aqui é só conhecer o livro como um todo, né? Claro que o fragmento não dava essa dimensão aqui, mas você sabe que a Carolina vive dando opiniões a respeito de temas importantes que estão acontecendo na política, no Brasil e no mundo, inclusive. Ela comenta sobre o que acontece nos Estados Unidos, sobre o que acontece no Brasil, emite opiniões críticas a respeito de temas como clientelismo político, corrupção, sobre os preços, a inflação, ou mesmo, né, sobre preconceito racial. Tá? E ela é sim capaz de se revoltar, então ela tem sim informações, ela discute esses temas de atualidade. O item 1 é bastante errado, tá bom? Número 2, João, José Carlos e Vera, são os filhos da Carolina, tendem a se transformar em chumbo, porque ao priorizar a escrita e a divulgação do seu diário, a Carolina muitas vezes descuida das atividades domésticas e dá atenção aos próprios filhos. Falso. Carolina, ela tem muito zelo em relação aos filhos, e o que não permite a ela dar os cuidados que ela gostaria às crianças, né, não é a dedicação à escrita e tudo mais. Não é isso. O que eventualmente faz com que ela não esteja presente em casa, e isso ela lamenta profundamente, é a necessidade de trabalhar catando lixo, catando papel para sobreviver. Né? Quer dizer, as crianças num turno estão na escola e no outro elas têm que ficar ali na favela. E ela lamenta profundamente não poder estar ali para cuidar dos filhos quando tem de catar papel. Ela leva a Vera Eunice junto, por exemplo, né? E o João e o José Carlos ficam lá, muitas vezes arranjando confusão na vizinhança, as vizinhas, né, também reprimindo lá e até mesmo tentando agredir os meninos. Então a Carolina, ela é muito zelosa, muito cuidadosa com os filhos. E se em algum momento ela se ausenta, não é porque ela fique priorizando a escrita do livro, isso não é verdade. Né? Os momentos de ausência dela na educação dos filhos, eles acontecem em razão dela estar catando papel. Tá? Essa ideia aqui de que ela está muito, né, voltada para a escrita e divulgação do seu diário e esquece de cuidar dos filhos, isso é injusto, isso é errado, é inverídico. Tá? Está errado o item de número 2. E aí o item 3 diz que a metáfora quarto de despejo é repetida em várias passagens do diário, verdade, para significar exclusão, verdade. O não pertencimento a espaços em que a dignidade da vida humana estivesse garantida. É isso, né?
quando estou na cidade, penso que estou na sala de visitas com seus tapetes de veludo, seus seus lustres de cristais, ela diz. E quando estou na favela, sinto que estou no quarto de despejo, onde joga tudo que não presta. Então, esse é o sentido da metáfora, né? A favela é o ambiente, né, onde são jogados para a condição de marginalidade os pobres, né, numa condição de subcidadania. Portanto, o item 3 é correto. 4. Palavras escritas sem obediência à norma padrão aparecem com frequência. O próprio fragmento mostra isso, não é? Porém, os raciocínios que a autora elabora são complexos e o cotidiano é muitas vezes descrito com lirismo. Verdade, né? Tem alguns momentos em que ela desenvolve ideias complexas a respeito de política, a respeito de racismo. É verdade isso, tá? Não dá para menosprezar né, a inteligência da Carolina de Jesus e algumas ideias complexas que ela vai desenvolvendo ali. E, sobretudo, né, interessante também o lirismo presente no texto. O que é o lirismo? Né? É a poesia do texto. A Carolina, produzindo as metáforas que ela produz, mesmo tratando de coisas duras como essas, por exemplo, a degeneração das crianças que deixam um ambiente, né, vamos dizer, mais civilizado pela favela, por uma necessidade mesmo econômica, por uma situação de decadência familiar, essas crianças são diamantes que transformam em chumbo. Olha aí, ó, é o uso de uma linguagem lírica, poética, metafórica, simbólica, não é? Então tem lirismo no texto. Isso também está no meu material, né? O curso de literatura trouxe aí também toda uma análise completa do livro e enfatizou muito essa questão da linguagem, que apesar, né, de muitas vezes cometer esses deslizes em relação ao padrão culto, é uma linguagem que está repleta de elementos líricos, certo? Exatamente como está escrito na prova, estava lá no meu material de análise, tá? E também nos slides que eu fiz e nos materiais de apoio, tá bom? Então, galera, itens 3 e 4 são verdadeiros, a resposta ali é a letra C, Canadá, e a gente se encaminha aí para a parte da finaleira da nossa análise. Bora lá!